O Agroforte Brasil Forte Senar Educação está no ar. Esse é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui acompanhamos aulas e dicas práticas sobre o setor agropecuário. Hoje começamos um novo tema, qualidade e segurança alimentar. Você conhece a legislação sanitária? Sabe quais órgãos realizam a fiscalização? Então, vamos saber as regras que ajudam na produção de alimentos de qualidade. Você já ouviu falar de legislação sanitária? Talvez o termo não seja muito familiar, mas a legislação sanitária se refere a um conjunto de resoluções, portarias ou leis criadas para orientar as pessoas na produção de alimentos de qualidade e seguros à saúde do consumidor. Essas orientações começam na matéria-prima, passam pela produção em si e vão até a distribuição, o armazenamento e a comercialização, abrangendo todo o ciclo econômico. Quando falamos em qualidade de alimentos à luz dessas normas e leis, é comum usarmos também o termo segurança alimentar. Ou seja, produzir alimentos não é brincadeira. Como existem muitos grupos alimentícios no mercado, cada um requer cuidados e monitoramentos específicos, a fim de evitar os diversos tipos de contaminação. E quais são os perigos mais comuns? Independentemente do grupo, os perigos mais comuns para o produtor e para o consumidor de alimentos são 3: as contaminações químicas, as contaminações físicas e também as contaminações biológicas. No alimento pode aparecer um tipo de contaminação, 2 ou até mesmo os 3 tipos juntos. Está bem entendido até aqui? Se você é um produtor de alimentos ou está envolvido com a agroindústria, deve sempre se lembrar de uma coisa: observar as normas e leis sanitárias não é uma opção, é uma regra. Aqui no Brasil, existem 2 órgãos federais responsáveis pela fiscalização sanitária de alimentos: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chamada de Anvisa, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou MAPA. Os 2 órgãos possuem diversas legislações, mas nesta unidade curricular vamos focar apenas a legislação que diz respeito às boas práticas agropecuárias e de fabricação de alimentos, começando pela Resolução RDC número 49, publicada pela Anvisa. A Resolução RDC número 49 foi publicada em 2013, quando passou a regularizar as atividades de interesse sanitário do microempreendedor individual, conhecido como MEI, do empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico solidário. Ou seja, a legislação incluiu esses pequenos empresários no mercado formal de produção de alimentos. Por consequência, eles também devem ser fiscalizados. Antes de fechar esta videoaula, vamos fazer uma rápida reflexão. Você já consegue explicar por que a segurança alimentar é um assunto assim tão importante para o produtor de alimentos? Por que existem tantas leis e decretos? Vamos aprofundar isso mais um pouquinho. O consumo de alimentos é uma demanda que só cresce no mundo todo. Os países em desenvolvimento têm destaque nesse crescimento, incluindo o Brasil, a China e a Índia. Para dar conta disso, nos últimos 20 anos, a agricultura se encheu de recursos produtivos e tecnológicos extremamente dinâmicos, a fim de dar conta dessa demanda que só cresce. A agricultura deixou de ser vista como setor primário e ganhou o conceito de agronegócio com um enfoque sistêmico e inserido em cadeias produtivas. E assim, o agronegócio avança para satisfazer demandas e necessidades do mercado consumidor. Mas é importante destacar que, mesmo crescendo para atender a demanda das pessoas, a produção nunca pode abrir mão de segurança, da proteção à saúde e da qualidade. Afinal, um único produtor pode ser corresponsável na alimentação de dezenas, milhares ou milhões de pessoas. Concorda comigo? É por isso que temos leis. E para garantir esses quesitos,
principalmente a segurança e a proteção à saúde, é necessário cumprir protocolos em todas as etapas, antes, dentro e fora da porteira. Vamos especificar cada um deles. O segmento antes da porteira diz respeito aos insumos da agropecuária em geral, como máquinas, implementos, água, corretivos e fertilizantes, materiais genéticos, rações e produtos veterinários. Então, nessa etapa, a produção segura depende principalmente da qualidade dos insumos, bem como de produtos químicos aprovados e registrados na legislação brasileira. O segmento dentro da porteira, por sua vez, abrange todas as atividades produtivas propriamente ditas, sejam agrícolas, pecuárias ou de transformação, além de serviços. Toda e qualquer atividade de produção primária de alimentos deve ser constantemente monitorada com 2 propósitos. Primeiro, identificar uma possibilidade de contaminação e depois, tomar medidas para minimizar essa possibilidade. Isso significa controlar vários fatores: os contaminantes do ar, do solo e da água, a saúde das plantas, as áreas de produção que possam criar riscos para o produto agrícola e as práticas de higiene dentro da produção. Já o segmento fora da porteira é formado pelas etapas de processamento e distribuição dos produtos agropecuários até atingir os consumidores. Ele envolve agentes como o comércio, agroindústrias, prestadores de serviços e também o governo. Ou seja, quando falamos de segurança alimentar fora da porteira, falamos de formas para evitar a contaminação dos produtos das agroindústrias, bem como dos alimentos que vão diretamente das lavouras para os supermercados e as feiras, como as frutas e hortaliças. Com esses conceitos, fechamos a primeira videoaula de qualidade e segurança alimentar. Na próxima semana, vamos saber quais são as principais doenças que podem ser transmitidas por alimentos contaminados. Não perca! E no próximo bloco, vamos saber a importância do fluxo de caixa para a administração do seu negócio. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 99834 7773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61
998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação está de volta. Nesse bloco, vamos mostrar uma dica que vai ajudar na administração da sua propriedade. Você já fez um fluxo de caixa? Acompanha com detalhes tudo o que entra e sai na sua empresa? Vamos saber agora a importância desse controle com a equipe da assistência técnica e gerencial do Senar. O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que controla todas as entradas e as saídas de recursos financeiros na propriedade, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. De fácil elaboração para as propriedades rurais, ele deve ser utilizado para controle e principalmente como um instrumento na tomada de decisão. No fluxo de caixa deverá ser registrado todo o recebimento em relação às vendas que o produtor faz e todos os pagamentos previstos para aquele período. Em uma empresa rural, o recomendável é que o período de acompanhamento seja diário. Entretanto, dependendo da movimentação financeira, poderá utilizar períodos mais longos, semanais, quinzenais e até mensal. Nas propriedades rurais atendidas pela assistência técnica e gerencial do Senar, usamos o controle mês a mês. O fluxo de caixa é importante para que o produtor controle as entradas e saídas de dinheiro durante o ano de produção. Com base nessas informações, ao final de um ciclo produtivo, permite que o produtor faça uma análise econômica da atividade. Como parte fundamental do planejamento, podemos projetar o fluxo de caixa para um ano e totalizamos as informações para a condução da atividade. Ele tem objetivo auxiliar você, produtor, a tomar decisões sobre a situação financeira da sua empresa. A sua grande utilidade é possibilitar a identificação das sobras e das faltas no caixa, permitindo à empresa planejar melhor suas ações futuras ou acompanhar o seu desempenho, evitando que você tenha sustos e falte em algum momento onde você precisa comprar seus insumos. Por isso, você precisa fazer uma ótima anotação. Cabe lembrar que a manutenção de um fluxo de caixa requer que os dados sejam confiáveis e constantemente atualizados. Como vocês podem ver nessa tabela, você tem uma descrição das despesas que acontecem na propriedade. Aqui no caso do exemplo, pecuária leiteira. Conforme você vai efetuando o pagamento, você lança no seu fluxo de caixa, mês a mês. Todo mês que acontece uma despesa, você lança ela. Da mesma forma, a receita que você tem naquele mês com a venda dos produtos da pecuária leiteira. Essa movimentação financeira é que dá o nome fluxo de caixa. Conheça a assistência técnica e gerencial do Senar. São 5 passos para que sua propriedade produza mais e melhor. 1. Diagnóstico produtivo e individualizado. 2. Planejamento estratégico. 3. Adequação tecnológica. 4. Capacitação profissional complementar. E 5. Avaliação sistemática de resultados. Todos os passos são acompanhados pelos técnicos do Senar. Procure o Senar da sua região. Senar, a maior escola da terra. Gostou dessa dica? Tem muitas outras no portal senar.org.br. Não deixe de conferir. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação termina aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!